Hoje então leremos o Príncipe Mendigo, capítulo 31, o processo de reconhecimento. Quando Tom Kent acordou a primeira manhã, a próxima manhã, o ar estava pesado, um murmúrio thunder, trovão, thunderous, estrondoso. Todas as distâncias estavam carregadas com ele. Era uma música para ele, porque significava que o mundo da Inglaterra estava fora na sua força para dar uma bem-vinda leal para o grande dia. No presente, Tom se encontrava mais uma vez a figura-chefe num wonderful floating pageant, num maravilhoso desfile flutuante no rio Thames. Porque pelo velho costume, o processo de reconhecimento através de Londres deveria começar na torre e estava em he was bound thither. E ele foi levado para lá. Quando ele chegou lá, os lados da venerável fortaleza pareciam do nada rent. Quando ele chegou lá, as laterais da venerável fortaleza pareciam repentinamente rasgadas em 1000 lugares. De cada fenda saltou uma língua vermelha de fogo e um jato de fumaça branca. Uma explosão ensurdecedora que abafou os gritos da multidão e fez o chão tremer. O lança-chamas, a fumaça e as explosões repetiam-se continuamente, com uma celeridade maravilhosa, de modo que em alguns momentos a velha torre desapareceu na vasta névoa de sua própria fumaça, quando no topo da pilha alta, chamada de Torre Branca, este, com seus estandartes, destacou acima da densa margem de vapor, como um pico de montanha se projeta acima de um suporte de nuvens. Tom Kent arrayed, esplendidamente vestido, montou um corcel de guerra empinando, cujas riscas armadilhas quase chegavam ao solo. Seu tio, o Lorde Protetor Somerset, montado de forma semelhante, tomou lugar atrás. A guarda do rei, formada de rangos singulares em cada lado, vestido com armadura polida. Depois o protetor seguiu com uma procissão aparentemente interminável de nobres resplandecentes, acompanhados por seus vassalos. Depois disso veio o senhor prefeito e o corpo de vereador, em mantos de veludo carmesim e com suas correntes de ouro. Nos seus peitos. E depois disso, os oficiais e os membros de todas as guildas de Londres, em trajes ricos e ostentando banners de várias corporações. Também na procissão, como um guarda especial de honra, através da cidade estava a antiga e honorável companhia da artilharia e organização já com 3.000 anos naquele tempo. Era o único corpo militar na Inglaterra possuindo o privilégio que ainda possui o privilégio ainda nos nossos dias de se manter independente dos comandos do parlamento. E lá em cima é 300 anos, não é 3.000.
Foi um espetáculo brilhante e foi saudado com aclamações ao longo de toda a linha, enquanto se seguia seu caminho majestoso por entre as multidões apinhadas de cidadãos. O crônico disse, o cara que faz o cronista disse, o rei, ao entrar na cidade, foi recebido pelo povo com orações, saudações, gritos e palavras ternas, e todos os sinais que demonstram um amor sincero do súdito para com seu rei. By holding up this, por manter a continência, felizmente, para tal for para os que uma continência para os que estavam longe e mais em uma linguagem mais terna ainda para aqueles que estavam perto de sua graça, mostrando eles mesmos menos de, agradecidos de receber a boa vontade das pessoas que oferecer. Para todos desejava ele bem e ele dava graças. To such as ele disse, por aqueles que ordenaram Deus salve sua graça, ele disse em resposta, Deus salve todos vocês. E acrescentou que agradeceu-lhes de todo o seu coração. Maravilhosamente transportadas estavam as pessoas com as respostas amorosas e os gestos de seu rei. Chapter 31, The Recognition Procession. When Tom Canty awoke the next morning, the air was heavy with a thunderous murmur. All the distances were charged with it. It was music to him, for it meant that the English world was out in its strength to give loyal welcome to the great day. Presently Tom found himself once more the chief figure in a wonderful floating pageant on the Thames, for by ancient custom the recognition procession through London must start from the Tower, and he was bound thither. When he arrived there, the sides of the venerable fortress seemed suddenly rent in 1,000 places, and from every rent leaped a red tongue of flame in a white gush of smoke. The fiending explosions followed, which drowned the shoutings of the multitude and made the ground tremble. The flame jets, the smoke, and explosions were repeated over and over again with marvelous celerity, so that in a few moments the old tower disappeared in the vast fog of its own smoke, all but the very top of the tall piece called the White Tower. This, with its banners, stood out above the dense bank of vapor, as a mountain peak projects above a cloud wreck. Tom Candy, splendid arrayed, mounted a prancing war steed, whose rich drapings almost reached the ground. His uncle, Lord Protector Somerset, similarly mounted, took place in his rear. The King's Guard, formed in single ranks of either side, clad in burnished armour. After the Protector followed a similarly interminable procession of resplendent nobles attended by the vassals. After these came the Lord Major and aldermanic body in crimson velvet robes with the gold chains across their breasts, and after these the officers and members of all the guilds of London in rich raiment, bearing the showy banners of the several corporations. Also in the procession as a special guard of honor through the city was the ancient and honorable artillery company, an organization already 300 years old at the time, and the only military body in English possessing the privilege which it still possesses in our day of holding itself independent of the command of the Parliament. It was a brilliant spectacle and was hailed with acclamations all along the line, and it took its stately way through the packed multitudes of citizens. The chronicler says,
The king, as he entered the city, was received by the people with prayers, welcomes, cries, and tender words, and all signs which argue and earnest love of subject toward the sovereign. And the king, by holding up his glad countenance to such as stood afar off, in most tender language to those that stood nigh his grace, showed himself no less thankful to receive the people's goodwill that they too offered it. To all that wished him well, he gave thanks. To such as bade God save his grace, he said in return, God save you all, and added, he thanked them with all his heart. Wonderfully transported were the people with the loving answers and gestures of the king.